E fala aí pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo aí no canal, voltando aí com os novos animes da temporada de abril de 2025, dessa vez aí com a estreia de Kijin Gentoucho, que aliás já começou aí com um episódio de 50 minutos, eu não sabia disso, né? Não sei se eles anunciaram e tal, né? Mas uma boa surpresa e uma excelente decisão também, né? Porque quem viu como terminou o episódio sabe que eles escolheram terminar naquele ponto, né? Foi muito bom. E cara, assim, esse anime, ele não só correspondeu às minhas expectativas, como também superou todas elas, cara. Eu gostei de tudo o que eu vi nessa estreia aqui. Achei o visual tanto dos personagens quanto dos cenários muito bonito, muito bem feito, né? Artisticamente falando, ele também se superou bastante, né? Combinação de cores e tal, né? Pô, tinha vários quadros e vários takes, né? Maravilhosos, maravilhosos. A trilha sonora, ela é boa, assim, não teve nada assim muito marcante, né, de início, mas cumpriu bem o seu papel. A história, acho que isso aqui é o grande ponto forte desse anime aqui. Ela parece ser muito promissora só por esse episódio, cara. Você já viu ali, pô, algumas reviravoltas, acontecimentos marcantes, né? E esse final ali te deixa completamente sem palavras. E assim, quando você pensa que já acabou, né, que não vai vir mais nada ali no anime, ele ainda te joga um gancho ali que você fica, minha nossa, preciso ver o próximo episódio imediatamente. Eu também gostei muito dos personagens. Você vê ali que com pouco tempo de tela, pô, você já cria uma empatia por eles, você já se importa com eles, tanto que você sente o peso daquela tragédia final. Né? Um outro ponto muito positivo que eu também gostei aqui, cara, foi com relação à direção. Achei ela muito competente. E olha, essa aqui é uma adaptação difícil, né? Porque tem muito diálogo, é muita informação, né? Então tem uma densidade muito maior na história. E às vezes, né, com um episódio de 50 minutos, você pode ficar entediado ali no meio e tal, falando, poxa, tá muito chato, tá enrolado. E assim, eu não me senti desse jeito em nenhum momento. O tempo todo eu queria ver mais, queria saber mais sobre aquele mundo, sobre os personagens. Né? E claro, isso também é fruto, né, de uma excelente história, né? Mas mesmo assim, eu acho que a direção ela conduziu muito bem tudo, cara. E brilhou bastante também ali no clímax final. Mas enfim, dito tudo isso aí, agora sim, vamos lá falar de tudo que rolou nesse episódio. E a gente começa a história ali no ano de 1830, né? Vendo uma garotinha ali sendo maltratada pelo pai e tal, né? Ele muito bravo com ela, arrasta ela pela casa inteira, né? E joga ela num quarto escuro e deixa ela trancada lá, né? E ela chorando pra caramba, pedindo ajuda pro irmão dela, né? Pro irmãozinho dela ali, que é o Ginta, né? Que é o outro protagonista, né? E aí ele fica olhando só, ele fica meio sem saber o que fazer e tal. E a garota fica lá trancada, né? E o Ginta ele vai correndo até lá, né, para poder salvar ela. Só que quando ele chega lá, ela já saiu. E aí a gente vê a imagem dela, né, sem aquela faixa no rosto, né? E ela tem um olho demoníaco ali, mostrando que essa garota é um demônio ou meio demônio. Não ficou muito claro exatamente o que ela é, mas enfim. E aí os dois fogem de casa, né? Vão juntos ali e tal, eles se abrigam numa cabana isolada na floresta, né? Só que tá muito frio, né? Eles estão quase morrendo mesmo ali, né? Do frio e tal, de fome. E aí eles são encontrados por um cara que tava passando por ali, tipo um samurai local ali, né? E aí ele resgata os dois, né? E leva eles pra aldeia dele, né? Esse homem, ele também tem uma filha, né? Que é a Shirayuki, que é muito bondosa e tal. Ela rapidamente fica amiga ali dos dois. Então esse trio passa a viver junto ali, né? A Shirayuki, o Jinta e a Suzune. Então a gente começa a acompanhar a vida diária deles e tal, vai aprendendo mais sobre os outros personagens, né? Por exemplo, o pai dela, ele é um sentinela, que é alguém que é responsável por proteger a aldeia, né? E proteger a sacerdotisa daquele lugar. Né? A gente vai vendo as crianças brincando, fazendo novas amigas, né? Tem a Chitose ali que tá sempre junto com eles ali, eles adoram um ponte ali que é tipo um rio ali, né? Uma cachoeira ali, que eles sempre vão lá brincar juntos, né? A gente descobre um pouco mais sobre a mãe da Shirayuki, né? Ela que é a sacerdotisa daquele lugar, só que tem um problema, né? Como ela tem esse cargo, ela não pode sair do santuário, né? Fica ali no topo daquela montanha. Então ela não tem contato com ninguém. Só quem pode ver ela é o chefe da vila e o sentinela, né? Que é o pai dela. Então ela não vê a mãe dela há muito tempo, né? Você vê que ela fica triste com isso. Mas não tem muito que ela possa fazer sobre isso, né? Já que é uma lei daquele lugar. Porque eles consideram, né? Na verdade eles acreditam que se a sacerdotisa ela tiver muito contato com outras pessoas, isso pode afetar os poderes sagrados dela, né? Bom, seguindo aí, a gente tem um pequeno time skip ali de 3 anos, né? Agora a gente está em 1833. Essa questão das datas é importante aí na história. Bom,
E agora a gente vê, né, que o Ginta ele começou a treinar ali com o pai da Shirayuki, né? Ele também quer se tornar forte, né, para proteger as pessoas que ele gosta, né? A irmãzinha dele, né, a Suzune, e também a Shirayuki, né? Então a gente tem mais um time skip, né? Dessa vez não é especificado quanto tempo se passou. Eu acredito que tenha sido ali por volta de uns 10 anos, alguma coisa assim. Os personagens eles já estão adultos e parece que eles devem estar ali por volta de uns 20 e poucos anos, alguma coisa assim, né? Eles realmente parecem adultos, né? E aí a gente já tem uma mudança, né? Porque a Shirayuki agora ela é a sacerdotisa e o Ginta ele se tornou o sentinela dela, né? Então a gente vê que o pessoal está meio preocupado, estão fazendo uma reunião lá no templo, né? Porque tem rumores ali de que tem demônios espreitando o vilarejo e tal, né? Eles acham, né, que eles podem estar atrás da sacerdotisa, porque tem uma lenda que caso um demônio devore uma sacerdotisa, ele pode se tornar imortal. Outra hipótese é que eles podem estar atrás da espada daquele vilarejo, né? Que é considerada uma espada sagrada, que não sei o que e tal, né? Então fica aí essas dúvidas. E aqui a gente também descobre o que aconteceu com os pais da Shirayuki, né? Porque a mãe dela morreu ali sendo atacada por um demônio e o pai dela se sacrificou pela aldeia, né, para poder destruir esse demônio. Por isso que teve essa mudança ali nos cargos, né? Outra coisa que a gente nota é que a Shirayuki ela tem um outro sentinela também, além do Ginta, né? Que é o Kiyomasa. Esse aqui parece que tá meio que em treinamento e tal. Parece que tem uma tretinha ali entre esses dois e tal. Você não entende muito bem o porquê, mas ok. E aí todo mundo vai embora, né? E fica só o Ginta. E aí quando ele fica sozinho com a Shirayuki, né? Aí que ela se solta um pouco mais, né? Porque ela não gosta, né, daquele cargo ali, né? De ter que ficar sempre sozinha ali. Então ela se diverte ali com gente, né? Ela conversa pra caramba com ele. Fala, não me trata como sacerdotisa, né? Me trata como a Shirayuki, né? Que nem você me tratava antes. Daí é bem legal a dinâmica desses dois aqui. Eles são amigos pra caramba, né? Mas fica nítido que eles se gostam, né? Mas embora eles não falem ainda. E aí, outra coisa que a gente nota também é que a Suzune, ela sempre escapa do vilarejo para ir até o santuário ali, né? E ela tá lá escondida. E aí você olha assim e fala, ué, como assim? A Suzune, ela tá exatamente igual a anos atrás, né? Parece que ela não envelheceu um dia sequer, né? Óbvio, ela é um demônio e tal, né? Eles têm um tempo de vida muito maior que um humano, só que em questão de personalidade e tal, ela não mudou nada. Continua a mesma garota e tal, fofinha, divertida, né? Adora o irmão dela. Né? Então, esse quesito aí não teve nenhuma mudança, né? Depois disso, né, a gente teve ali o chefe da vila, ele voltando para conversar com a Shirayuki. Mas a gente não vê do que eles falaram. E aí, já tinha até me esquecido, né? Teve uma cena de flashback ali mostrando, né, o passado ali dos dois, que quando a Shirayuki ela foi eleita para ser a nova sacerdotisa, né, porque é de família, né, então quando a mãe dela morreu, ela seria a próxima, o Ginta ele jurou que seria um sentinela, né, porque assim ele nunca deixaria ela sozinha, né. Então fica mais do que óbvio que esses dois se gostam muito, né. Mas enfim, voltando aí ao presente, a gente vê que aqueles rumores eram verdadeiros, né, tem demônios espreitando ali a aldeia, e são dois. Né, e parece que eles estão procurando pela Suzune. Agora, com que objetivo? E bom, os dias vão passando e tal, tá tudo muito tranquilo, né? A Shirayuki ela até dá uma escapada do santuário, né? Ela vai até a casa do Ginta, né, para conversar com ele, né? A Suzune tá por lá também. A gente vê que a Suzune, ela é muito mimada, né? Ela até comenta, né, que o Ginta ele nunca levantou a voz pra mim, ele nunca me bateu, que não sei o que e tal. Ele fica, eu tento conversar com você, mas você às vezes é muito levada. Né? Mas ele nunca faz nada, né? Ele é irmãozão mesmo dela, né? Bom, e aí a Shirayuki, né, ela vai no encontro com o Ginta e tal, eles passeiam pela cidade, tal, bem de boa mesmo ali, eles aproveitam, né, vão comer juntos, né? E aí no final do dia, né, quando já está entardecendo ali, ela vai conversar com ele, né, naquele ponto, lembra? Da cachoeira e tal, que é o local que eles gostam pra caramba. E aí a Shirayuki fala que vai ter que se casar com o Kiyomasa, né? Porque como ela é sacerdotisa da vila, ela tem que gerar um herdeiro para manter a linhagem, né, de sacerdotisas. E como ele é o filho do chefe da vila, né, é como se fosse um casamento político ali, arranjado para os dois. Só que ela vai e se declara pro Ginta, né? Fala que ama ele. É como se ela esperasse que eles pudessem fugir juntos, né? Só que ela meio que já sabia qual seria a resposta do Ginta. Porque ele fala, né, que ele fez a promessa de que sempre protegeria a sacerdotisa. Né? É como se fosse o dever dele. E se ele fizesse isso, né, de fugir junto com ela, é como se ele estivesse traindo aquela promessa que ele fez lá atrás. Né? É interessante isso aqui, né? Essa abordagem aí que o protagonista está levando, mas você nota claramente que ele também ama ela completamente, né? Mas é como se fosse um amor impossível, né? Não tem como esses dois ficarem juntos.
Então isso aqui, esse último encontro, é como se fosse uma despedida mesmo, né? Seguindo aí, a gente vê que a aldeia está começando a se preparar, né, a montar defesas, porque eles já perceberam que realmente tem demônios ali espreitando a vila. Então eles destacam o Ginta para ir caçá-los, né? Então ele vai até a floresta, ele já topa com um dos demônios, né, que é o grandão, né, e vai começar uma luta entre os dois. Eu gostei da luta, né? Você vê que ela é bem mais pé no chão, né? Porque o Ginta ele não é nenhum super guerreiro e tal, não tem ki, mana ou alguma coisa do tipo, pelo menos por enquanto, né, nesse início. Depois eu não sei, mas aparentemente, quer dizer, não sei se vai ter isso, né? Mas parece que não. Parece que ele só é um cara muito habilidoso mesmo, né? E já o demônio, né? Ele é muito forte, ele é muito bruto. Você sente ali que se ele acertar um golpe no Ginta, acabou. Acabou, né? Mas o Ginta ele é muito bom e consegue cortar o braço ali do demônio. A cena ficou muito boa, né? Porque demonstrou muito bem a dificuldade que foi. Não é como se ele tivesse só passado a espada ali e cortado que nem manteiga. Não, pô, ele colocou muita força ali, foi difícil cortar o braço do bicho ali, né? Mas conseguiu. Enquanto isso, o outro demônio, ele chega até a Suzune, né? É uma mulher essa daqui e tal, né? E ela começa a conversar ali de boa, né? Meio que forçando uma amizade ali pra cima da Suzune, né? Passando uma conversinha, né? Falando que, olha, nós duas somos demônios e tal, né? A Suzune, ela recusa isso. Ela fala que não, que ela é humana e tal. E a gente percebe que o amor que ela tem pelo Ginta é o que mantém essa forma humana dela, né? Vamos dizer, é um resquício de humanidade que ela tem. Só que aí a demônio fala o seguinte, olha, eu tenho um poder que me permite ver o futuro, né? Eu vou te mostrar uma coisinha aqui. E aí ela mostra, né, essa visão que ela teve, onde está a Shirayuki se preparando para dormir com o Kiyomasa. Lembra que eles são prometidos e tal, iam se casar? Então ela mostrou essa cena ali para Suzune, né? E ela fica, não, isso não pode ser verdade, tal. Você vê que ela já fica bem alterada aqui, né? Mas ela acha que é mentira, né? E aí a demônio fala que não, isso não é mentira. Isso aqui que eu te mostrei é a realidade. Se você quiser, eu te levo até lá e te mostro. Porque o que eles vão fazer vai machucar o seu irmão. É uma traição a ele, né? Isso aqui já pega ali no coração da Suzune, né? Então ela aceita a proposta e vai junto com a demônio até o santuário. Com isso a gente volta para a luta do Ginta, né? Você vê que o combate ele é bem brutal e é muito tenso também, né? Porque o Ginta ele ataca e tal, ele acaba perdendo um braço, a espada dele se parte, quebra em vários pedaços ali, só que ele consegue pegar a lâmina, né? Ele agarra com a mão e perfura o coração do demônio ali, né? Que é como se fosse um ponto fraco dele ali, né? Então ele cai e é derrotado. Porém, ele fala que o poder dele é de assimilação. Que quanto mais demônios ele devorasse, mais forte ele ficaria. E aí aquele braço que foi arrancado no início da luta, né? Ele toma vida e agarra o Ginta, né? E aí o Ginta acaba desmaiando. Passa um tempo, né? Quando ele acorda, o braço dele já está completamente normal, né? Aqui já ficou claro, né, que o braço demoníaco se assimilou ao corpo do Ginta, né? E quando ele olha para o vilarejo, tá tudo em chamas, né? Então ele sai correndo desesperado, né, para ir atrás da Suzune, né? Porque ele percebeu que eles estavam atrás dela, só que ela não tá lá mais, né? Então ele vai até o santuário. E o Ginta, ele lembra do que o demônio falou antes de morrer, né? Porque ele citou aquela mulher e tal, né, que tem esse poder de ver o futuro, e ela teria visto 170 anos à frente, né? E que os eventos que aconteceram hoje levariam à ruína do mundo, né? Nas mãos ali do rei demônio ou deus demônio, alguma coisa assim, né? E que dá a entender que seria a Suzune, né? Que ela traria a destruição completa. Então a gente volta lá para o santuário, né? Vai acontecer aquela cena lá do Kiyomasa com a Shirayuki, né? E dá a entender ali que o Kiyomasa ele vai tentar forçar alguma coisa para cima dela. Só que na minha interpretação, o Kiyomasa, na verdade, ele meio que bancou esse papel meio vilanesco para tentar fazer a Shirayuki desistir do casamento. Porque embora ele goste dela, né, ele sabe muito bem que a Shirayuki ama o Ginta, né? Bom, foi o que eu interpretei dessa situação toda, mas enfim. Só que aí, nesse momento, aparece lá a demônio junto da Suzune. E a Suzune, quando vê essa cena, ela fica em choque completo, né? Não acreditando no que tá vendo e tal, né? Ela começa a surtar e aquela demônia ali começa a jogar conversinha no ouvido dela, falando que, olha, eles vão trair você, vão trair o seu irmão, vão machucar vocês dois, que não sei o quê. E aqui a gente já começa a perceber uma mudança na personalidade da Suzune, né? Porque olha o que ela fala para Shirayuki, né? Você dispensou meu irmão para salvar essa gente, né? Ela fala com desdém, como se não se importasse a mínima com os outros aldeões, né? Que salvaram eles, tal, no passado, sempre foram muito bondosos com todos, né? E a Shirayuki, ela percebe imediatamente, né?
que a Suzune, ela sempre amou o Ginta, né, de forma romântica. Só que ela mantinha essa forma assim de irmãzinha porque ela tinha desistido do Ginta, né? E ela aceitou que ele ficasse com a Shirayuki, né? Porque ele pensou, os dois se gostam e tal, né? Eu vou deixar ela ficar com ele porque assim ele vai ficar feliz, né? Ela sempre falou isso durante o episódio inteiro, né? Que para ela a única coisa que importava era a felicidade do Ginta, né? E agora tudo se quebrou para ela, né? Tudo foi despedaçado. E aí ela começa a assumir a forma verdadeira, né? Ela fica adulta, né? E é como se o lado demoníaco dela tomasse conta. E ela diz que vai matar a Shirayuki. Só que aí o Kiyomasa, ele tenta defender ela e tal, né? E a demônio acaba derrotando ele, né? Derruba ele, deixa ele inconsciente, né? E leva ele embora, né? Fala que tem usos para ele ainda, né? E lembrando, né? Essa mulher, ela vê o futuro, né? Então ela sabe exatamente o que ela tá fazendo, né? Então a Suzune, ela pega a espada do templo, né? E vai atacar a Shirayuki, né? Só que nesse momento o Ginta chega, ele chega correndo ali, desesperado e tal, né? A Shirayuki corre até ele, né? Os dois se abraçam e nesse momento a Suzune vai e arranca a cabeça da Shirayuki. Eu falei, caraca, mano, isso aqui foi muito inesperado, né? Porque eu pensei que ele conseguiria salvar ela, né? Que a temática do anime seria ele tentando proteger e tal, né? Só que não, o anime já matou isso aqui mesmo, cara. E não só isso, foi de uma forma brutal, porque a Suzune segura a cabeça dela ali, começa a rir pra caramba ali. E aí, vendo essa situação toda, o Ginta fica completamente furioso, né? E aquele braço demoníaco aparece, né? E ele assume também uma forma demoníaca agora, né? E ele percebe que é a Suzune, né? Porque, pô, não dá pra reconhecer mesmo, ela tá muito diferente, né? Só que conforme ela vai falando, ele entende que é ela, né? E ela, você vê que parece que ela não entende muito bem o que ela fez e tal, né? Porque ela começa a falar que, isso aqui vai ser muito bom pra você, agora que eu matei ela, você não vai ficar mais triste, né? Porque ela vai se casar com outro, que não sei o quê, tal, né? E aí o Ginta fala que não reconhece mais, que essa daí não é mais aquela irmãzinha dele, né? E aí a Suzune começa a ficar furiosa também, né? Porque ela fala, você vai me abandonar também, igual os outros fizeram, que não sei o quê. E aí ela vai matar ele, ela ataca ele também, só que ele tá muito forte agora, e ele revida, cara, com um socão ali que arrebenta quase metade dela ali, num golpe só, né? E aí ele já parte para dar o golpe final, né? Para acabar com ela de uma vez por todas, né? Que é o dever dele agora. Né? Só que aí aparece aquela demônio, né? Ela volta e entra na frente do golpe, né? Se sacrificando pela Suzune. E aí a Suzune usa essa brecha, né, para escapar daquele lugar. E ela leva a cabeça da Shirayuki com ela, né? E ela promete o seguinte: eu vou acabar com tudo. Não vou deixar sobrar nada nesse mundo. Tudo vai cair, vai ruir aos meus pés. Né? E aí ela vai embora. E é aqui que a gente percebe, né, que esse era o grande objetivo dessa demônio, né? Fazer com que tudo isso aí acontecesse, porque isso vai gerar alguma coisa daqui a 170 anos, né? Mas o que exatamente, né? Então essa demônio morre também, né? E com isso se encerra todo esse conflito aí na aldeia. E só sobra ali o Ginta, né? Completamente sozinho, né? Em desespero total ali, chorando copiosamente, segurando o corpo da Shirayuki, né? Cara, tenso demais. Que encerramento, hein? Bom, seguindo aí, a gente passa mais alguns dias, né? Depois de todo esse acontecimento, todo esse evento, e a gente vê o Ginta, né? Ele conversando ali com o chefe da aldeia, né? E agora o Ginta vai sair numa jornada, né, para impedir esse deus demônio. Assim, não ficou muito claro se é a Suzune ou se a Suzune vai despertar esse deus demônio e tal, né? Bom, a gente tem que ver mais aí para saber. Antes de ir embora, né, o chefe da aldeia, ele se desculpa ali com o Ginta, né? Porque, poxa, se ele não tivesse escolhido o filho dele para se casar com a Shirayuki, né? Talvez nada disso tivesse acontecido, né? E também dá de presente, né, a espada sagrada do templo, né? A Yarai. Né? E agora o Ginta, ele até mudaria de nome e tal, né? O kanji do nome dele, né? Ele se chamaria Jinya agora, né? Vamos ver se ele vai assumir esse nome mesmo ou se ele vai continuar como Ginta. Uma coisa que eu achei bem interessante dele falar é que, embora, né, agora que ele tem esse lado demoníaco, cada célula do corpo dele grite para ele ir atrás de vingança, né, para ele acabar com a Suzune de uma vez por todas e tal, ele diz que vai tentar uma solução pacífica. Né? Isso aqui eu achei bem interessante, eu gostei muito na verdade, porque não vai ser só aquele protagonista que, não, tô atrás de vingança e só isso. Né? Não, parece que vai ter mais camadas aqui, né? Eu acho isso uma excelente ideia, né? Bom, e aí o Ginta ele vai embora, tal, né? A Chitose, ela até parece pra se despedir dele, tal, né? A garota lá dos bolinhos, né? E ela fala, né, que pra ela
ele sempre será o Ginta, né? Que ela conheceu na infância e tal, né? O amigo dela. Pô, legal, né? Ele até fala que, se eu voltar um dia, né? Guarda os docinhos aí pra mim. Pô, bacana isso aqui, né? Coitada da Chitose, né? Se separou ali do grande amigo dela e tal. O Ginta, ele vai embora. E aí a gente tem mais um time skip. E agora de 170 anos. Então a gente chega nos dias atuais. E a gente vê o Ginta, né? Ele indo para um templo ali, encontrando uma sacerdotisa. E dá a entender que essa daqui é a reencarnação da Shirayuki. Assim, não dá para ter certeza ainda, a gente precisa ver o próximo episódio para saber, mas tudo indica que sim. Parece que é isso mesmo, né? Vamos ver se é. E uma coisa interessante, né? Pô, a história ela vai se passar no presente, né? Nos dias atuais. Outra coisa que eu também não sabia, né? Pela sinopse não dá a entender isso, né? Eu pensei que se passaria tudo no passado, né? A gente veria uma progressão de tempo, mas que assim, a gente não chegaria nos tempos atuais e tal, né? Achei interessante essa pegada. Se for no presente, nossa, vai ser. Acho que vai ser muito bom, cara, essa dinâmica aí. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. Como eu falei, o anime pô, ele deixou um baita de um gancho aí, cara. Achei sensacional. Enfim, mas o episódio encerra por aqui. Cara, gostei muito, adorei tudo dessa estreia. Tô ansiosíssimo pro próximo episódio. Mas é isso aí. Vou ficando por aqui. Mais uma vez aí, agradeço o seu tempo, sua paciência. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve no canal. Tem muito vídeo bacana pra você. Comenta aí também o que você achou do episódio. Gostou, não gostou? Dê sua opinião. Compartilhe o vídeo aí com mais pessoas. Isso é muito importante, ajuda muito o canal. E apresenta, né, o canal pros seus amigos, pros seus parentes, pros seus inimigos, pra quem você quiser. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima.